Olá, meus amores! Tia Lorena gravando mais uma aula de ciências. Nós estávamos falando sobre o quê? O que vocês lembram aí? Sobre a alimentação. E claro, né, que tudo que é bom demais tem alguma coisa ruim. Né? Então agora eu vou falar sobre distúrbios alimentares. Já ouviram falar sobre isso? Ou não? Gente, distúrbios alimentares, né? Algumas pessoas realmente sofrem com isso. Por quê, Lorena? Por causa do uso abusivo dos alimentos. E é isso que eu vou falar hoje, tá? Vamos lá? Nossa página é a página 167. Distúrbios alimentares. Um distúrbio ocorre quando há um desajuste em algo. Ou seja, algo está errado, gente. Quando uma pessoa não se alimenta de acordo com as necessidades diárias de nutrientes e de calorias. Eu falo muito aos meus alunos que comem xilito, né? Esse salgadinho aí que a gente sabe que causa muitas coisas ruins ao organismo. Que variam conforme a idade, sexo, massa corporal, atividades que desenvolve, entre outras especificações, para desenvolver distúrbios alimentares. Os distúrbios alimentares mais comuns são, eu queria que você pegasse aí o seu marcador e marcasse eles. Subnutrição, a gente vai aprender um pouquinho de cada, tá, gente? Subnutrição, sobrepeso, obesidade, bulimia e anorexia nervosa. Olha aí, gente. Que coisa ruim. Vamos ver um pouquinho de cada. Subnutrição. A subnutrição tem como principais causas dois fatores. A falta de alimentos devido à má distribuição de alimentos de renda, entre outros fatores. E o segundo é a alimentação deficiente. Má distribuição do alimento. Vamos ver o que é isso. Milhões de pessoas no mundo sofrem com a falta de alimentos, o que as deixa mais suscetíveis a desenvolverem diversas doenças ou até mesmo morrerem precocemente. Que é isso? Ela vai morrer antes do tempo. Sobre a subnutrição no mundo, leia um trecho de uma reportagem publicada em julho de 2019. É recente isso aqui, né? O mundo produz hoje uma quantidade de alimentos suficiente para alimentar as mais de 7,7 bilhões de pessoas. Apesar disso, mais de 820 milhões, 10,8% da população mundial, ainda passa fome. Números crescem desde 2015. O número de pessoas subnutridas atualmente é quase o mesmo registrado há 10 anos atrás. Gente, olha aí, não mudou nada. E o que é, tia Lorena, essa alimentação deficiente? A subnutrição também pode acontecer quando a pessoa se alimenta mal, ou seja, ela tem acesso aos alimentos, faz más escolhas, eu falo muito disso com vocês, e não são saudáveis. Por exemplo, uma pessoa que se alimenta apenas por fast food, eu falo muito isso também, certamente ingere muitos carboidratos e lipídios por dia. No entanto, embora ela esteja alimentada, não está nutrida, pois faltam em sua alimentação nutrientes importantes para mantê-la saudável, como as proteínas, os minerais e as vitaminas. Gente, olha isso. Eu já falei que eles andam interligados, né? Então eu falo muito sobre isso. Vamos ouvir um pouquinho sobre o sobrepeso e a obesidade, né? O sobrepeso e a obesidade têm aumentado rapidamente no mundo e se caracterizam como problemas de saúde pública. Algumas causas que levam ao sobrepeso e à obesidade são fatores genéticos, problemas hormonais, medicamentos, sono insuficiente, sedentarismo e más ingestão que o consumo de calorias. Vamos lá. Fatores genéticos. Sua família já tem, né, algum caso de obesidade ou sobrepeso. Problemas hormonais, problemas com hormônio. Você tem uma facilidade muito grande de engordar, né? Tem aquelas pessoas, gente, que engordam só em ver o alimento. Acontece isso, que é o quê? Psicologicamente. Medicamentos, quando você toma um medicamento, né, que é alterado a sua composição. Sono insuficiente, quando você não dorme bem, né? Sedentarismo, não pratica nenhum tipo de atividade física. Más ingestões e consumo de calorias, ou seja, você não faz a digestão correta de alimentos e consome muita coisa ruim. A gordura acumulada no corpo pode se instalar em órgãos, prejudicando o bom funcionamento do organismo.
Algumas complicações do sobrepeso e a obesidade são desenvolvimento de problemas cardiovasculares. Olha aí, gente. Dores nas articulações, câncer e diabetes. Problemas também como esses, né, causam mal psicológico. Por quê? Porque automaticamente quando você lê, você lembra do que você faz durante o seu dia, né? Para prevenir esses problemas é fundamental manter uma dieta equilibrada e praticar atividades físicas com regularidade. Por isso que nas escolas tem o quê? A educação física. O que o aluno não faz em casa, faz no colégio, ok? Aqui tem dizendo o que é. O que é sobrepeso? Quando a massa corporal está acima dos valores de referência. Obesidade, eu acho que até o professor Everton já falou com vocês isso. Quando a massa corporal está em excesso e muito acima dos valores de referência. Para manter a massa corporal adequada, é necessário tomar cuidado com o consumo de calorias. Se a ingestão de calorias for maior do que o consumo, a pessoa engordará. Se a ingestão de calorias for menor do que o consumo, a pessoa emagrecerá. Olha, é diferente. Então tem que estar equilibrado. Existem alguns cálculos que podem ajudar a saber se a pessoa apresenta massa corporal considerada saudável. Um exemplo disso é o IMC, eu acho que vocês já ouviram muito com o professor de Educação Física, o Índice de Massa Corporal, que leva a uma consideração alta a quantidade de massa corporal da pessoa. Veja a fórmula, gente, aqui é para calcular o IMC. A altura multiplica 2 vezes e divide pela massa corporal. Vou dar um exemplo, eu tenho 1,80. Para calcular minha massa corporal, como é que ia ser feito, tia Lorena? 1,80 vezes 1,80 e eu vou dividir pela massa corporal. Quanto é que eu peso atualmente? Eu peso 78 quilos. Então você vai dividir e vai descobrir o meu IMC, para saber se eu estou equilibrada ou não, ok? Vamos lá. Depois de obter o resultado dessa conta, é possível verificar no quadro. Olha o quadro, gente. Se você está acima do peso, se você não está, eu tenho certeza que eu estou acima do peso um pouquinho. Eu não estou muito porque eu sou alta. Mas tem como você verificar aqui, ó. Faça em casa, com seus amigos, você já aprendeu, né? Verifique no quadro a seguir o que esse resultado significa, ó. Quando você encontrar o valor, você vai olhar se está aqui, ó, e vai ver aonde você se encaixa, ok? 1,69, aí você vai fazer em casa. Presta atenção como é que você vai fazer. Uma menina tem 1,63 metros de altura. Olha quanto é que ela tem. E 73 quilos de massa corporal. Calculo o IMC dela. Como é que eu vou fazer? 1,63 vezes 1,63. O resultado eu vou dividir por 73. Aí você vai dar aqui o resultado final. Letra B. De acordo com o valor encontrado na tabela do IMC, o que se pode dizer sobre a massa corporal dessa menina? Ela está acima do peso, ela está em obesidade de grau primeiro, ok? Você vai estar colocando aqui. C. Sobre o que foi encontrado na atividade anterior. O que a menina precisa fazer para manter a saúde? O que você pode fazer com as aulas de hoje, gente? Você já dá para dizer alguma coisa sobre a alimentação. Então, você vai colocar aqui alguma prescrição para essa menina que vocês vão calcular. E por último, né, que eu vou deixar aí vocês lerem o restante em casa sobre a anorexia nervosa, eu vou falar sobre a bulimia, que também é um distúrbio alimentar importantíssimo que acontece nas pessoas. A bulimia é um distúrbio caracterizado pela compulsão alimentar, seguida de vômitos induzidos, dietas rigorosas, longos períodos de jejum e atividade física intensa. Você vai entender o que é a bulimia. Após se alimentar compulsivamente, o que é compulsivamente? Muito. Se alimenta desesperadamente. A pessoa, com medo de engordar, tem essas atitudes para eliminar as calorias ingeridas de maneira exagerada. Tia Lorena, não estou entendendo. É como se fosse um tipo de anorexia. Tia, me diz aí o que uma pessoa com bulimia faz. Ela come o que ela acha de mais gostoso. Ela come muito, muito, muito. Quando ela termina de comer aquilo, que ela vê que ela comeu, que ela vai engordar, ela coloca para fora. Através dos vômitos, ó, vômitos induzidos, né? Dietas rigorosas. Às vezes ela faz uma dieta que quer ficar sem comer, que é o chamado jejum, né? Para ver se emagrece, ok? A bulimia pode ser fatal, ou seja, gente, pode causar a morte. Veja na imagem a seguir alguns sintomas da bulimia. Olha aí, gente, sinais e sintomas. Inchaço nas glândulas salivares, ou seja, você não consegue mais sentir o gosto da comida. Ruptura na parede do estômago, de tanto você forçar para sair o vômito. Refluxo gástrico. Tia Lorena, o que é o refluxo? A comida volta, né?
Desidratação, baixa concentração do potássio de sangue, não tem mais vitamina no sangue. Inflamação no esôfago, né, de tanto você colocar força. Ritmo anormal dos batimentos cardíacos, por quê? Porque você fica apreensida, junta tudo uma coisa com a outra. Úlceras, né, que é um tipo de câncer. E a prisão de ventre, você fica direto indo no banheiro. Por quê? Porque você está automaticamente com esse tipo de problema. Gente, você está vendo como é importante a gente cuidar da nossa alimentação? E aqui a anorexia nervosa é o que você vai ver em casa. Leia também, que é super interessante. Vocês vão fazer somente, é fácil ou não é fácil? E é super interessante a nossa aula de hoje, porque ela vai falar sobre distúrbios alimentares. Eu acho que você entendeu muita coisa sobre isso. Inclusive, né, você aí na sua casa que tem alguém que está entrando aí em algum tipo de distúrbio alimentar, já fiquem alerta, porque você já sabe sintomas e sinais. Tudo bem? Meus amores, essa foi a nossa aula de ciência. Espero que você tenha gostado, tá? E a gente se encontra na próxima aula.